Eu tava solteira, tava vivendo um momento meio que vida louca e até irresponsável. Na época eu tava ficando com dois rapazes, claro que nenhum sabia do outro, e não me prevenia. Tanto que vocês vão ver aí ao decorrer da história. Um dos meninos que eu ficava era super gente boa, cabeça aberta, tranquilo, tipo, mas não pra saber que eu tava ficando com outro rapaz. Porque assim, eu não namorava com nenhum dos dois, mas a gente ficava sempre, entendeu? Então era quase como se fosse um namoro. Já o outro rapaz, o mecânico, gente, 23 anos, pensa numa cabeça como se tivesse uns 80 anos, ignorante, sabe? Não, vocês precisam de ver. E aí nisso eu desenvolvi uma infecção íntima ali. Fui no ginecologista, fiz alguns exames e o ginecologista falou que aquele tipo de infecção que eu tava era pela relação mesmo, sabe? De ter relação ali com certa frequência. E aí ele me passou um medicamento e ele falou assim: olha, esse medicamento você tem que dar pro seu parceiro também. Por quê? Por mais que ele deve que não tá com sintoma nenhum, ele provavelmente tá também, né? E aí não adianta você tratar ele não tratar, que vai ficar um voltando pro outro. E eu pensei, tá, para um vai ser tranquilo, mas para o outro eu quero ver como que eu vou falar isso. Aí nisso eu falei pro outro menino, né, que eu tava com infecção e tal, que o médico tinha passado remédio para mim, para ele tomou de boa, ele super entendeu, né, que eu ia ter que ficar uns dias ali sem a gente ficar, porque eu também ia ter que fazer uso da pomada. Mas o outro, o mecânico, quando eu falei para ele, quando eu fui tentar explicar para ele, né, sobre esse problema, que era um problema super simples, ele foi ignorante, ele foi arrogante, falando assim que eu tava acusando ele de ter me passado doença de rua. E ele falava assim: quem que você pensa que eu sou? Você acha que eu fico ficando com essas mulheres de rua? E não, eu só fico ser. Sabe? Gente, super ignorante. Na cabeça dele, era como se eu estivesse falando para ele que ele tava, sei lá, me passando um HIV. E aí nisso eu puxei na internet, mostrei vídeo para ele explicando, né, que era uma coisa simples, mas que tinha que tratar. Mostrei sobre o remédio, nada adiantou, nada enfiou na cabeça dele que eu não tava acusando ele de coisa nenhuma, sabe? E aí nisso eu estressei, acabei deixando ele de lado porque a gente discutiu ali e eu não procurei ele mais. Aí no que eu não procurei ele mais, acabou que eu fiquei mais com o outro, sabe? A gente passou a ficar mais. Eu tava engatando quase que um namoro sério mesmo. A gente passou a sair mais junto, passei a dormir na casa dele, coisa que não tinha costume. Daí um dia, eu saí com ele para um barzinho que tava inaugurando. E aí no dia da inauguração, tava tendo show de violão, sabe? Showzinho ao vivo ali. E tal, a gente foi junto, tudo bem tranquilo. Eu nunca imaginaria que eu pudesse encontrar o mecânico ali, gente, sabe? Porque o bairro que ele morava, do bairro desse barzinho, tipo, muito longe, sabe? Nada a ver. E ele não era uma pessoa de sair. Então, tipo, nem passou pela minha cabeça, porque se passasse eu não teria ido, né? Porque eu já conhecia a peça. Aí, beleza. Eu mais esse outro menino que eu tava ficando, a gente tava sentado de frente pro cara que tava ali tocando violão. De repente, eu só vejo uma mão no ombro, assim, do menino que tava comigo, né? A gente sentado. Que eu olho pra cima, era simplesmente um mecânico. Aí ele olhou pra mim assim, com a mão no ombro do rapaz e falou assim: então foi esse aqui que te passou doença de rua, né? A minha cabeça, eu acho que ela deu um 360 assim, ó. Eu tentando olhar na mesa de todo mundo pra ver se alguém tinha escutado aquilo, sabe? Com vergonha, morrendo de vergonha. Aí nisso eu falei pra ele assim: pelo amor de Deus, não faz isso aqui. A minha sorte é que o menino que tava comigo era super tranquilo. Então ele só falou assim: vamos embora pra evitar. E aí a gente levantou simplesmente e foi embora dali. Só que ele era tranquilo, mas não era besta, né, gente? Como eu tinha acabado de tratar daquela infecção de ter relação, e o mecânico falou pra ele assim, que ele que tinha me passado a doença de rua, então ele ligou uma coisa com a outra, né? Que eu tava ficando com ele também ao mesmo tempo que eu tava ficando com ele. Porque isso foi o quê? Questão de 2 semanas que eu não via o mecânico, né? Que eu tinha parado de falar com ele.
foi cerca de 2 semanas aconteceu esse showzinho. Eu tava nesse bar. Então, o tempo ali, né? Ele ligou uma coisa com a outra, não brigou comigo, não terminou e nada do tipo. Ele simplesmente me deixou pra lá da mesma forma que eu tinha feito com o mecânico. Então, assim, olha, foi um tempo solteira que eu vivi, que eu meti o louco, que eu fui super irresponsável e que eu tenho várias, como que eu posso dizer, situação assim também que me deixou, né, ali constrangida, que me deixou sem saber o que fazer, mas no final eu aprendi a lição. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, pra mim, o que me chamou mais atenção na história realmente foi o fato da não prevenção, né? Já que, tipo, ela tava ficando com um rapaz, tava ficando com outro, ela mesma falou que tava nesse momento aí solteira, sem compromisso e tal, vida louca. Então, não tô nem julgando ela nessa situação, mas eu tô julgando sim na questão de não prevenir, né? De colocar ela mesma numa situação de risco e colocar as outras pessoas também. Alguém aqui quer um iPhone? Eu tava gravando, tava finalizando e deu memória cheia de novo. Gente, qualquer coisinha que você grava é memória cheia. Eu tinha um Xiaomi que eu juntava tanto vídeo nele, tipo assim, ele tinha menos... Ai, sei lá como que fala, do que esse aqui, mas não sei o que acontece com o iPhone. Que você grava um vídeo, tira uma foto, exagerando, tá, gente? A memória já tá cheia. Aí, tava finalizando aqui, deu de novo, tive que apagar uns vídeos pra poder finalizar, mas eu morro de raiva. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha pra gente crescer cada vez mais. E se você quiser me enviar a sua história, é no e-mail que tá na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau!